pessoal, tudo bom? Hoje vamos começar a ver análise combinatória. A gente vai ver a ideia geral de análise combinatória, o que é que ela traz pra gente e também como aplicar suas ferramentas, ok? Então, de forma geral, tá? Quando a gente fala sobre análise combinatória, a gente diz que análise combinatória é um ramo da matemática que nos possibilita contar agrupamentos. Certo? E a gente vê muito isso em probabilidade, quando a gente está tratando das possibilidades e combinações de um determinado conjunto. E a gente tem aqui, ó, como principal da análise combinatória, a ideia principal que a gente traz é o princípio fundamental da contagem. Não sei se vocês já ouviram isso com esse nome, mas vocês com certeza já ouviram falar que é a mesma coisa quando a gente fala de princípio multiplicativo. E o que seria esse princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo, ele traz pra gente aquele exemplo lá, que a gente viu, acho que vocês viram isso desde o 6º ano. Por exemplo, eu digo que Maria vai a uma festa. E nessa festa que Maria vai, ela só tem para vestir 3 blusas, 2 saias e 2 saltos. Ela precisa fazer uma combinação com essas roupas disponíveis, com essas peças disponíveis para montar o look dela. E aí ela vai ter, ó, que tomar a primeira decisão aqui. Na primeira decisão ela vai ter 3 opções, na segunda decisão ela vai ter 2 opções e na terceira decisão ela também vai ter 2 opções. E aí a cada decisão que Maria toma, ela vai ter uma combinação diferente, ela vai ter um look diferente. Então, quando a gente fala de princípio multiplicativo, é basicamente para isso que serve. A gente vai ter aqui, por exemplo, ó, digamos que ela tenha uma blusa do tipo A, B e C. E as saias, digamos que ela tenha uma saia D e uma saia E. Já o salto, vamos chamar o salto de G e F. Se a gente fosse combinar aqui, gente, ó, a gente teria primeiramente que, com a primeira opção aqui de blusa, Maria poderia combinar com o D, a saia D, ou com a saia E. E ainda assim ela poderia pegar essa blusa A com a saia D e combinar com o sapato G ou com o sapato F. Ó, a partir disso, a partir dessa decisão aqui, ó, dessa blusa com a saia D, ela já tem 2 opções. E assim sucessivamente, a gente poderia fazer a mesma coisa com os outros. Sendo que o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, traz pra gente justamente a ideia da gente conseguir fazer esses cálculos aqui, ó, fazer essa contagem, mas sem precisar fazer todo esse diagrama, porque isso aqui dá maior trabalhão. Quando é pequeno, beleza, mas quando é grande, não vale a pena a gente estar fazendo esse tipo de coisa. Então a gente utiliza até um método que alguns chamam de método do tracinho. Nesse caso, ó, a gente vai colocar quantas opções eu tenho? Eu tenho 3, 1, 2, 3. Então vou colocar 3 tracinhos. 1, 2, 3. Na primeira decisão aqui que eu tenho que tomar, eu tenho quantas opções? Eu tenho 3 opções de blusas. Então na primeira decisão eu vou colocar 3. Na segunda decisão eu vou ter 2 opções de saia. Vou colocar 2 saias. E na terceira decisão eu vou ter 2 opções de calçados, tá? Então ela vai colocar aqui 2. Para a gente saber o final disso é só a gente resolver a multiplicação, que vai dar 12. Então Maria, ela vai ter 12 opções de look para ir a essa festa. Então é justamente para isso que a análise combinatória traz essas ideias de princípio da contagem, fundamental da contagem, é o princípio multiplicativo, para facilitar a nossa contagem. Acrescentando aqui, pessoal, se vocês observarem, quando a gente está falando aqui, ó, de blusas, saias e saltos, a partir dessas decisões que ela tomar, a gente consegue ver que nenhuma decisão é dependente uma da outra. Ou seja, independente, eu posso escolher qualquer uma dessas 3 blusas. Independente de eu escolher, eu vou escolher qualquer uma dessas saias ou qualquer um desses saltos. Então, a partir disso, a gente tem que essas decisões são decisões independentes, são tomadas de escolhas independentes uma da outra, tá? Então, continuando aqui, acabamos de ver princípio multiplicativo
porém nem todas as vezes que a gente se depara com um problema é possível responder ele por esse princípio. A gente utiliza outras ferramentas para resolver. E essas ferramentas são arranjo e combinação. Vamos tentar agora diferenciar um do outro, para vocês entenderem mais. Acrescentando aqui, pessoal, se vocês observarem, quando a gente está falando aqui, ó, de blusas, saias e saltos, a partir dessas decisões que ela tomar, a gente consegue ver que nenhuma decisão é dependente uma da outra. Ou seja, independente, eu posso escolher qualquer uma dessas três blusas. Independente de eu escolher, eu vou escolher qualquer uma dessas saias ou qualquer um desses saltos. Então, a partir disso, a gente tem que essas decisões são decisões independentes, são tomadas de escolhas independentes uma da outra, tá? Então, continuando aqui, acabamos de ver o princípio multiplicativo, porém nem todas as vezes que a gente se depara com um problema é possível responder ele por esse princípio. A gente utiliza outras ferramentas para resolver. E essas ferramentas são arranjo e combinação. Vamos tentar agora diferenciar um do outro, para vocês entenderem. A gente vai ver um exemplo agora para a gente tentar diferenciar arranjo e combinação a partir desse conjunto, né? O conjunto P, que é formado por Marcela, Nayane e Carla. A gente vai ter o seguinte, um exemplo com arranjo seria, em uma Olimpíada de Matemática, quem conseguir ficar em primeiro lugar vai ganhar 10 pontos na nota, em segundo 9 pontos, em terceiro 8 pontos. E isso vai depender, essas três alunas foram semifinalistas e aí elas vão para a final concorrendo a essas colocações. Se eu tiver aqui a colocação de Marcela, Nayane e Carla, vai ser a mesma coisa que a colocação de Nayane, Carla e Marcela? Não, se a gente for observar, essas ordens aqui vão ser diferentes uma da outra, porque aqui eu estou ocupando o primeiro, segundo, terceiro. E aqui eu estou ocupando o primeiro, segundo, terceiro também. A gente, como alterou as pessoas, alteramos os nomes, então isso significa que elas vão ter uma pontuação diferente. Então, aqui no arranjo, a gente está observando que a ordem vai importar no nosso resultado. Já se eu tivesse aqui em combinação, por exemplo, essas três pessoas, Marcela, Nayane e Carla, elas estão concorrendo a cargo de secretária de uma empresa, sendo que nessa empresa só tem apenas 3 vagas e 3 inscritas. Digamos que todas elas são aptas para o trabalho. Se as 3 são aptas, se eu tiver aqui, ó, Marcela, Nayane e Carla, ou Nayane, Carla e Marcela, a gente vai ter sempre o mesmo trio, porque não importa a ordem, o que importa é que as 3 vão estar no trabalho, elas vão continuar sendo secretárias. Então eu posso dizer que esse trio é o mesmo desse trio. Aí o patrão diz assim, ó, não, mas eu não gosto desse trio não, vai lá e pega outro trio. Aí a pessoa chega com Carla, Nayane e Marcela. Não, vai ser a mesma coisa, porque a gente está falando de combinação, tá? A gente só quer saber do grupo, a gente não quer saber da ordem dele. Então é isso a diferença entre arranjo e combinação. Se eu tenho um conjunto, se eu chego aqui no arranjo, a minha ordem, a posição dos elementos, ela vai importar. Já em combinação não, só me importa quem é o conjunto e não a ordem que ele está posto. Agora vamos ver um problema prático, como diferenciar arranjo e combinação. Então vejam só, no seguinte exemplo, se eu tenho uma corrida com 5 atletas e eu quero saber qual vai ser a colocação desses atletas, quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro, porque somente essas posições vão ter premiações. A gente vai observar aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, os candidatos A, B, C, D e E, e aqui embaixo, se eu modificasse isso, se eu tivesse, por exemplo, ó, B, A, C, D e E. Eu tenho as mesmas pessoas, mas se a gente fosse observar as primeiras colocações, ó, aqui eu teria A, B, C, primeiro, segundo, terceiro lugar. Já aqui eu teria B, A, C, primeiro, segundo, terceiro. A gente teve uma alteração, então como a gente teve uma alteração, nós dizendo que isso daqui de cima é diferente disso, a gente só vai conseguir resolver esse problema a partir de arranjo. Então aqui eu quero saber o quê? Dentro dessas 5 pessoas, qual é a quantidade de possibilidades que eu posso montar as 3 primeiras colocações. E a gente vai ter, nesse caso, para facilitar a nossa contagem de possibilidades, uma fórmula, que nesse caso vai ser, ó, arranjo de N e P, que vai ser igual a N fatorial sobre N menos P
fatorial. E o que seriam esse N e esse P? A gente disse que o meu N e o meu P, o meu N, ele vai ser o número total de elementos. Como assim o número total de elementos? Aqui a gente está falando de quantos participantes no total? A, B, C, D e E. Temos 5 participantes. Então, o meu N aqui seria 5. E o meu P seria justamente a quantidade ou o número de posições. De posições ou de escolha, vai depender do que o exemplo está dizendo, mas aí a gente nomeia desse jeito. E aqui, para resolver esse problema, eu utilizaria essa fórmula. E aqui eu faria o seguinte, eu teria o meu N vai ser 5 e o meu P vai ser 3, porque eu tenho 3 primeiras colocações, vai ser igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. A gente vai ter aqui, só desenvolver a primeira parte, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tudo isso sobre 2 fatorial. A gente corta aqui, esse com esse, e aí vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, no caso aqui, desse arranjo, nós teríamos 60 possibilidades para as 3 primeiras colocações. A combinação, vamos ver um exemplo que deixa claro para a gente também como é que funciona isso na prática. Então, vejam só, se por exemplo uma turma de 10 alunos, a gente tem que desses 10, 3 querem fazer direito, certo? E a gente não sabe quais são, mas a gente quer saber as possibilidades de combinar esses alunos a fim de descobrir qual é esse trio que quer fazer direito. Então, a gente faria o quê? A gente precisaria fazer uma combinação, porque se eu tenho um trio, por exemplo, Carla, Daniele e Marcos, vai ser igual ao trio Marcos, Daniele e Carla. A gente só alterou as posições, mas o trio a gente está falando do mesmo, então aqui não altera. A gente vai saber que é combinação, porque as 3 mesmas pessoas querem fazer direito. E para isso a gente vai ter o auxílio de uma fórmula, que vai ser minha combinação de N e P, que vai ser igual a N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Se vocês observarem, essa fórmula ela é idêntica a essa daqui, a de arranjo. O que está mudando nessa fórmula é que aqui a gente também divide por P fatorial. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente está basicamente tirando as repetições que vão ter nessas combinações, tá? Então, colocando isso em prática, a gente vai ter que nesse exemplo a gente vai ter uma combinação de N. Quem é meu N? N é a quantidade total de alunos, que nesse caso vão ser 10 alunos, e o meu P vão ser 3 alunos. Então a gente vai ter essa situação aqui, combinação de 10 e 3. Em algumas organizações, gente, a gente já viu até em questão também, a gente pode ter algo do tipo 10 e 3. Quando eu trago essa organização, eu estou dizendo a mesma coisa, que eu estou fazendo a combinação de 10 tomando 3. Então, eu vou fazer o seguinte, aplicando ali, a gente vai ter 10 fatorial, tudo isso sobre 3 fatorial, que é o meu P, que multiplica meu 10 menos 3 fatorial. Organizando, só lembrando que a gente esse processo aqui a gente fez para simplificar a nossa conta, então não precisa desenvolver todo esse fatorial. A gente chega em um determinado momento que dá para simplificar, já faz a simplificação. Então aqui eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que 7 fatorial? Porque aqui embaixo, quando eu fizer 10 menos 3, eu vou ter 7 fatorial. Então a gente sabe que pode simplificar. Vai ficar 3 fatorial vai ser a mesma coisa que 3 vezes 2, seria vezes 1 também, mas vai dar a mesma coisa, que multiplica 7 fatorial. Simplifica esse com esse, e aí a gente pode ver o que é que a gente pode mais simplificar. Eu posso simplificar esse 3 com esse 9 com esse 3, que vai dar 3, e esse 8 com 2, que vai dar 4.
Então aqui a gente vai ter, ó, combinação de 10 tomada 3, que vai ser igual a 10 que multiplica 3, que multiplica 4. Os outros, como eu já simplifiquei, a gente não coloca mais, já está na forma mais simplificada possível. Aqui vai ficar, ó, 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4 igual a 120. Então, a gente vai ter, nessa turma de 10 alunos, 120 possibilidades de trios que querem fazer direito. Vão ser 120 combinações. E todas essas combinações, elas vão ser diferentes uma da outra. Agora, em permutação, eu não falei nada sobre ainda permutação, mas quando a gente fala de permutação, a gente tem que permutação é um caso particular do arranjo. Como assim um caso particular do arranjo? A gente tem que arranjo, a gente faz justamente o quê? A nossa ordem vai importar, só que a gente vai escolher apenas uma parte do todo que a gente vai ter de elementos. Como aqui a gente tinha 5 elementos, 5 pessoas, a gente só queria 3 nas 3 primeiras posições. Só que esse caso especial, que é a permutação, a gente vai ter que a quantidade total vai ser exatamente a quantidade de posições. Ou seja, o número de elementos vai ser igual à quantidade de posições. E para resolver isso, a gente também tem uma fórmula, que vai ser P igual a N fatorial. A gente não precisa decorar isso, né, gente? Porque, assim, é só mais uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. A gente pode utilizar ou o método do tracinho ou já utilizar o fatorial intuitivamente, dependendo da quantidade que a gente tiver. Então, por exemplo, se eu tenho um exemplo de uma garagem, certo? E vão chegar nessa casa 4 carros, 4 pessoas, aliás, que vão estar em 4 carros diferentes. E eles querem saber como é que a gente pode organizar esses carros nessas 4 vagas de garagem. Então, a gente teria, ó, pelo método do tracinho, que é basicamente do princípio multiplicativo que a gente viu. Eu teria para a primeira opção aqui, ó, 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Resolvendo isso, a gente teria 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Teríamos 24 possibilidades de organizar esses carros nessas 4 vagas de garagem. Ou melhor, a gente poderia simplesmente chegar aqui e fazer direto 4 fatorial, ao invés de fazer o tracinho, daria a mesma coisa. Então, é somente questão de organização. Quando a gente vai ter uma permutação, a gente tem que lembrar quando a minha quantidade de elementos vai ser igual à quantidade de posições disponíveis. E isso é o quê? Em arranjo. Por quê? Porque a ordem também vai nos importar. Beleza? Então, organizando aqui nossas ideias, a gente vai ter o seguinte. Para a gente poder identificar se vai ser um arranjo ou combinação o nosso problema, a gente tem que observar se a ordem vai ser importante ou não. Se a ordem for importante, a gente vai ter um arranjo. Se a ordem não for importante, a gente vai ter uma combinação. E se por acaso a ordem for importante e o número de elementos for igual ao número de posições, a gente vai ter uma permutação, tá? Então é só aplicar o fatorial nesse caso.